Agora, nós vamos mostrar como deve ser feita a inserção de dados no sistema quando o manejo de irrigação for feito pelo método do tanque classe A. Então, nós temos aqui, ao lado do gráfico, os campos que deverão ser preenchidos. Nós podemos, inicialmente, observar que alguns campos já estão com os valores apresentados. Por exemplo, umidade relativa do ar 60%, velocidade do vento 400 km por dia e o Kc 1,05. A umidade relativa do ar e a velocidade do vento, o programa ele importa automaticamente do banco de dados, lá da parte do cadastro do tanque. Quando foi feito o cadastro do tanque, era preciso colocar lá, informar para o sistema esses valores de umidade relativa e velocidade do vento nas condições de instalação do tanque. Mas se você tiver medições desses parâmetros, tiver esses dados disponíveis para o dia em que você estiver fazendo o manejo, você pode alterar esses dados aqui no programa. Por exemplo, umidade relativa, se quisermos trocar os 60% aqui por 68%, vamos imaginar que nós temos essa medida, então o programa permite. Da mesma forma, velocidade do vento, falar, não, hoje não foi 400 km por dia, foi 385 km por dia. Nós podemos colocar aqui. Da mesma forma, o Kc, se você tiver medidas do Kc, o programa ele faz estimativas de Kc com base num modelo complexo, um modelo matemático complexo. Mas se você tiver uma certeza que naquele momento a sua cultura está com um coeficiente de cultivo um determinado valor, você pode fazer a alteração aqui. Então, vamos agora passar pelos campos que ainda não foram preenchidos. A precipitação total, se tiver ocorrido uma chuva, você faz a medição no pluviômetro e lança a medida aqui. Vamos considerar inicialmente que hoje não teve chuva, então a precipitação total é zero, precipitação efetiva zero também. Nós temos agora que preencher o campo que se refere à alteração no tanque. O que vem a ser essa alteração no tanque? Nós sabemos que inicialmente a lâmina d'água dentro do tanque classe A, ela fica a uma determinada altura da borda do tanque. E à medida que vai ocorrendo a evaporação da água, logicamente essa altura ela vai aumentando. Então a nossa referência é sempre a borda do tanque e medimos de cima para baixo. Tá? Então se eu falar que a lâmina d'água hoje, que a lâmina d'água ontem estava em 5 centímetros, a 50 milímetros, significa que da borda do tanque até a lâmina d'água havia 50 milímetros. Bom, então vamos considerar de fato que ontem a lâmina d'água estava a 50 milímetros da borda do tanque. E hoje, quando foi feita a leitura, ela estava a 60 milímetros da borda do tanque. Então, a alteração no tanque de ontem para hoje foi de 10 milímetros. Então, a gente observa aqui que ao introduzir esse valor, a umidade atual do solo foi calculada para 21,7% e a evapotranspiração de hoje foi de 7 milímetros por dia. Então, depois de fazer a introdução desses dados, nós podemos verificar aqui pelo gráfico que a umidade atual do solo ela já está ligeiramente abaixo do limite considerado mínimo, correspondente à umidade mínima do solo. E o programa nos informa também aqui na parte de cima que para repor a água necessária, ou seja, para elevar a umidade deste ponto até a capacidade de campo, precisa funcionar 1 hora e 52 minutos. Então vamos considerar que o sistema tenha funcionado hoje, não 1 hora e 52, mas 1 hora. Então ao lançar esses dados aqui, a gente verifica que a umidade atual do solo ela foi elevada deste ponto para este ponto aqui. Então o programa permite, você acompanha em tempo real, digamos assim, o comportamento da umidade no solo. Agora, vamos considerar que de ontem para hoje tem ocorrido uma chuva de 20 milímetros. Então nós vamos colocar aqui no sistema, precipitação total 20 milímetros. Precipitação efetiva, nós não vamos colocar nada por enquanto. Tá? E vamos fazer a alteração no tanque. Veja bem, ontem antes da chuva, a leitura no tanque foi 50 milímetros,
que quer dizer isso? Que da borda do tanque até a lâmina d'água tinha 50 milímetros. E hoje, quando foi feita a leitura, essa diferença deu 40 milímetros. Da borda do tanque até a lâmina d'água, 40 milímetros. Então a alteração no tanque ela é sempre calculada pela a leitura atual menos a leitura anterior. Ou seja, a de hoje menos a de ontem. A de hoje foi 40, ontem foi 50, então a alteração no tanque vai ser negativa. 40 menos 50, menos 10. Então vamos colocar esse valor aqui no sistema. Menos 10 milímetros. Veja bem, quando falamos que a alteração no tanque é obtida pela diferença entre a leitura atual e a leitura anterior, não necessariamente é em relação à leitura de hoje e a de ontem. Pode ser a de hoje menos a de antes de ontem, pode ser a de hoje menos a leitura que foi feita há 3 dias, há 4 dias, há 5 dias, há 1 semana, enfim, é o período correspondente entre uma leitura e outra. Se você está fazendo as medições a cada 3 dias, então esse dado vai ser obtido pela leitura de hoje menos aquela que foi feita há 3 dias. Mas aí você pode perguntar, por que ontem estava com 50 milímetros e de ontem para hoje choveu 20 milímetros e a leitura atual foi 40 milímetros? A princípio, pode ser que você pense que deveria ser 30 milímetros. Já que estava com 50, choveu 20, o tanque obviamente captou esses 20 milímetros, coletou esses 20 milímetros de chuva, então estava com 50, foram repostos 20 milímetros, então 50 menos 20, 30 milímetros. Eu quero dizer que da borda do tanque até a lâmina d'água, era de se esperar que estivesse a 30 milímetros. Mas na realidade estava a 40, por quê? Porque mesmo chovendo, de ontem para hoje, ocorreu evaporação no tanque. Então, o tanque coletou 20 milímetros de chuva, mas perdeu 10 milímetros de evaporação. Então, por isso que a diferença, ou melhor dizendo, a leitura da borda do tanque até a lâmina d'água foram 40 milímetros. Agora, ficou faltando falar da precipitação efetiva. Nós temos um campo para precipitação total e outro para precipitação efetiva. O que é uma precipitação efetiva? É a parcela da chuva que efetivamente infiltra no solo. É um parâmetro difícil de mensurar, difícil de medir. Então, você pode trabalhar com estimativas. De que forma? Se a chuva que ocorreu foi uma chuva fina, uma chuva leve, uma intensidade de precipitação menor, então pode-se considerar que toda essa chuva infiltrou no solo. Então toda a precipitação total, nesse caso, ela torna-se uma precipitação efetiva. Mas se foi uma chuva intensa, uma grande intensidade, cuja intensidade supere a taxa de infiltração básica do solo, uma parte dessa chuva irá escoar sobre o solo, escoou sobre o solo. Então, nem toda a chuva, obviamente, infiltrou no solo. Aí é uma questão de bom senso. Você vai considerar quantos % daquela chuva infiltrou no solo. Se escoou muito, se escoou menos, mais ou menos, muito ou pouco, aí você faz uma estimativa. Fala, olha, choveu 20 milímetros. Vamos dizer que no solo infiltraram 10 milímetros, 12 milímetros, 15 milímetros, enfim, você vai usar o bom senso e definir qual o percentual daquela chuva ou qual lâmina daquela chuva você acha que infiltrou no solo. Uma vez definido, lança no sistema, no campo precipitação efetiva. Nós vamos considerar aqui que para esses 20 milímetros houve uma infiltração de 15 milímetros e aí automaticamente o sistema faz o balanço de água no solo, ele estima a umidade do solo. Tá? Então, nesse momento, a umidade do solo passou a ser de 24,77%. A gente verifica aqui que o gráfico de umidade atual do solo elevou, deste ponto para este ponto aqui. Então, a umidade atual do solo ela está na faixa ótima, na faixa ideal, que é entre a capacidade de campo e a umidade mínima. Então, portanto, não há necessidade de fazer irrigação nesse momento.